Olá pessoal, vamos continuar aí a nossa revisão sobre funções, né? Essa aqui vai ser a segunda aula. Eu separei aqui dois exemplos para a gente resolver, né? Esse aqui que foi deixado da aula passada, talvez esteja com uma letra diferente aí da aula passada, né? Sei lá, f de x igual a módulo de x menos 6 menos 3, né? Módulo de qualquer coisa, o resultado disso aí é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, o resultado disso aqui, ó, sempre um número positivo. Então, sempre vai dar um número positivo quando você fizer essa conta aqui, né? Independente se o x for negativo ou positivo, sempre vai dar um número positivo aí. Quem tiver com dúvida, faz uma revisão dessa função módulo aqui. A gente vai mais para frente vai ver também. Então, vamos determinar aqui a imagem, né? A imagem dessa função f de x, né? O valor mínimo que esse negócio aqui pode dar é zero, né? O menor valor possível é zero. Então, 0 menos 3, menos 3. Tá certo? Então, a imagem vai ser menos 3 até mais infinito. Né? Por que mais infinito? Porque o menor valor possível disso aqui é zero. Então, 0 menos 3, o próximo valor possível para aqui é um valor maior que zero. Então, isso aí vai ser até mais infinito, de menos 3 até mais infinito. Tá? O domínio. Né? O domínio é aquela pergunta que a gente faz. Quais valores que eu substituir aqui no lugar do x dá algum problema? Né? De fazer essa conta, né, matematicamente. A gente vê aí que não tem problema nenhum. Né? Qualquer valor que eu coloque aqui no lugar do x, eu vou conseguir fazer essa conta toda aqui. Então, né, o domínio é menos infinito até mais infinito. Né? Ou pode escrever assim também. Né? Tem gente que às vezes usa essa notação aqui. Né? Em vez de parênteses, o colchete é ao contrário, né? Vamos dizer assim. Ou menos infinito, menor que x, menor que mais infinito. Qualquer uma das três representações aí tá ok para representar o domínio da função. Né? Agora vamos ver aqui o domínio dessa função da letra b. Né? É parecido com o que a gente já fez aí na aula passada. Né? Você tem lá um polinômio no numerador, de ordem 2, né? 6x ao quadrado mais 2, um polinômio isso aí. E no denominador você tem uma raiz quadrada de x ao quadrado menos 8. Então, de novo, para eu saber qual que é o domínio dessa função, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Quais valores de x que se eu substituir aqui, né, essa conta vai ser impossível de ser feita? Basicamente essa é a pergunta que você vai fazer. No numerador, você pode colocar qualquer valor de x, tá certo? Qualquer valor de x que você coloque aqui, ó, no lugar desse x, vai ser uma conta possível no numerador. Mas o problema está no denominador, né? O denominador tem uma raiz quadrada, e a gente sabe que nesse curso de cálculo 1, a gente não pode ter raiz quadrada de número negativo, então o que está aqui dentro da raiz quadrada não pode dar negativo. Então, se o que está dentro da raiz quadrada não pode dar negativo, a gente tem que restringir o domínio a isso aqui, ó. X ao quadrado menos 8 é menor ou igual que zero. Porém, de novo, esse igual aqui a gente tem que excluir, porque se isso aqui der zero, vai dar divisão por zero. Divisão por zero também não é possível de ser feita a conta. Então, fica só maior que zero, tá certo? Ou x ao quadrado maior do que 8. Né? Extrai a raiz quadrada dos dois lados, né? Tá certo? Então, o resultado disso aí vai ser módulo de x maior que raiz quadrada de 8. Então, a gente chegou aqui e já praticamente determinou o domínio da função. Né? Módulo de x, né? O módulo de x tem que ser maior que raiz de 8. Ou seja, o domínio da função vai ser menos infinito até menos raiz de 8 união com raiz de 8 até mais infinito, tá certo? Então você tem todo, né, graficamente, como se o domínio fosse algo desse tipo aqui. Está aqui menos raiz de 8, está aqui raiz de 8. Né? Aqui continua o eixo x. O domínio da função, né, na reta real, né, aqui no raiz de 8 tem uma bola aberta, no raiz de menos 8 tem outra bola aberta,
e o domínio é tudo isso aí, ó. Desconsiderando esse pedaço aqui, tá? É só onde está marcado em preto. Esse aqui é a representação gráfica, vamos dizer assim, do domínio. Está representando exatamente isso aqui, tá? Outro exemplo interessante é esse aqui, ó. Não tem mais a ver agora com determinar o domínio da função, mas são operações que a gente faz aí envolvendo funções, né? Por exemplo, determine f de x mais h menos f de x sobre h para a função f de x igual x ao quadrado menos 3x, tá certo? Eu quero determinar essa expressão aqui, né, para essa função aqui, né? F de x mais h menos f de x. Então tem que vamos colocar aqui, né? F de x mais h menos f de x, que é o que eu quero obter, né, vai ser igual x mais h ao quadrado menos 3x mais h menos x ao quadrado menos 3x sobre o h, certo? O que eu fiz? No lugar, né, f de x mais h, o x mais h vai entrar no lugar aqui do x, né? Aí ficou x mais h ao quadrado, vai entrar no lugar desse aqui também, menos 3x mais h. E aqui é f de x, então basicamente repete ela com um sinal negativo na frente, certo? Isso aí é igual... Aí tem que fazer essas expansões aí para a gente poder simplificar, né? X ao quadrado menos 2hx mais h ao quadrado menos 3. Tem que tomar cuidado com esses sinais de negativo, né? 3h menos x ao quadrado mais 3x. Olha que aqui já fui trocando sinal. Aqui também, menos 3x menos 3h, né? Isso aí tudo sobre h. Isso aí é igual. Aí tem várias coisas aí que podem ser canceladas, né? Que x ao quadrado, né? 3x. O que mais? Só isso, né? Por enquanto. Aí aqui em cima eu já posso escrever da seguinte forma: h que multiplica menos 2x mais h menos 3 sobre h. Eu coloquei aqui o h, vamos dizer assim, em evidência, né? Já para que vai ser cancelado aqui embaixo, né? Então, como é que ficou aí? Vamos só conferir aqui se está tudo certinho, né? Ó, x ao quadrado, ó, já tem um erro aqui, né? O que é mais, ó. Aqui está com erro aqui no sinal, né? Tem que corrigir aqui, é mais. Então, aqui também vai ser mais, né? Tem esse erro aí no sinal. Menos 3xh, aqui está tudo certinho, né? Tá. Então, o resultado disso aí, cancelando aqui esse h, né? É h mais 2x menos 3, tá certo? Um exercício aí que volta e meia vai aparecer para vocês fazerem, né? Vamos voltar agora para os slides que a gente está seguindo na aula, né? Vamos ver aí essa parte agora de modelos de funções. O que é um modelo matemático, né? O modelo matemático aí é um negócio que a gente vai usar para descrever algum fenômeno do mundo real. Pode ser um fenômeno natural, né? Por exemplo, aí, como está dizendo, o tamanho de uma população, né? A demanda por um produto, o número de contaminados por Covid-19, o fluxo de fluido meio poroso, né? Num reservatório de petróleo. Vários tipos de coisa a gente vai usar um modelo matemático para representar o que a gente está querendo e fazer simulações e depois fazer conclusões. O que está acontecendo com esse fenômeno que a gente está modelando, né? Então, é um exemplo aí também de uso de funções, né? Esse processo aí, ó, ilustra bem essa modelagem, né? Você começa aí com problema do mundo real, né? Pode ser, pensa em qualquer coisa, é um fenômeno físico, por exemplo, né? Vamos supor que é o fluxo de fluido e o meio poroso. Meio poroso seria uma rocha lá, geradora de petróleo, e tem o fluxo de petróleo nessa rocha, né? Água misturada com óleo e gás, por exemplo. Isso aí tem até uma equação que você pode utilizar para representar, né? Vamos só para ilustrar aqui com uma equação, né? Seria uma equação, é uma equação bem complicada, né? Mas vamos colocar aqui, né?
São coisas que vocês vão ver mais para frente, essas notações aí, né? Mas essa equação aí, por exemplo, modela o fluxo de fluido e o meio poroso, né? Que é um problema de grande interesse aí da indústria do petróleo, né? É a equação de Darcy, o nome. A solução é uma função U e uma função P. U é a velocidade e P é a pressão do fluido, né? Então, você vê que já aparece função aí. O resultado de uma equação que dá como solução funções, né? Uma função de velocidade e uma função de pressão. Então, esse é o modelo, esse seria o modelo matemático do problema do mundo real, tá certo? Isso aqui seria a representação matemática desse problema do mundo real. Aí você vai pegar esse modelo aqui e vai resolver. Como é que você vai resolver isso aqui? Pode ser matematicamente, via expressões aí algébricas, que você vai resolvendo, métodos matemáticos analíticos, ou pode ser via computador, simulação computacional. Aí você vai resolver, tirar conclusões, interpretar o resultado, né, das suas funções que foram a sua solução, e vai ver o que aconteceu, né? Esse é um exemplo aí de aplicação de função, né? Aí esses modelos aí simplificam bastante a realidade, porque realmente fenômenos da natureza são bem complicados de modelar, né? Principalmente que não tem solução matemática no caso, né? Você tem que fazer a solução dele no computador. E o computador, você sabe que o recurso do computador é finito, né? Então, são simulações que podem demorar muito tempo para ser resolvidas no computador e é por isso que são feitas simplificações também. Além de vários fenômenos que a gente não consegue modelar direito, né? Começar agora com os modelos lineares, né? Modelos lineares são funções lineares, né? No geral, a equação da reta, no caso, né? Que tem a seguinte expressão, né? A expressão de um polinômio de grau 1, né? Que é exatamente a nossa equação da reta. Y igual a f de x, que é igual a mx mais b. M é o coeficiente angular, aqui, e b é um valor da interseção com o eixo y, né? Quando x igual a zero, a reta cruza esse valor b aqui, tá certo? Também chamado de coeficiente linear, né? A gente vai agora falar um pouco então da equação da reta. Vou fazer um gráfico para ilustrar melhor essa equação da reta, tá? Vou desenhar aqui o plano cartesiano, vou colocar uma reta, né? Aqui é o y, aqui é o x, vamos usar essas letras por enquanto. E aqui está a nossa equação da reta, tá? Y igual a mx mais b. É só letra mesmo, tá? Aqui você tem um ponto, vamos chamar aqui de x1, e aqui a gente tem um outro ponto, vamos chamar de x2, certo? Esse é o x1, aqui está o y1, e aqui está o y2 do ponto, tá certo? Esses dois pontinhos aí. Aqui não ficou aparecendo muito bem, deixa eu só voltar aqui. Y igual a mx mais b, o gráfico dessa reta aí, tá? Então, temos esses dois pontinhos aí. O coeficiente angular, que é o m, né? Ou também se pode chamar de taxa de variação, inclinação da reta, né? Tem várias nomenclaturas. O m é a inclinação, que é igual à variação vertical sobre a variação horizontal. É simplesmente isso. Você pode pensar que você está andando aqui sobre o eixo X, né? Quando você está aqui sobre o ponto X1, a sua altura é Y1. Quando você anda até X2, a sua altura é Y2, né? E se você andar aqui até um X3, que tem o mesmo comprimento de X1 até X2, X2 até X3 tem esse mesmo comprimento aqui, né? E se esse valor aqui no y estiver seguindo uma proporção constante, trata-se de uma equação da reta, certo? E essa variação aí, no caso aqui do nosso exemplo, seria cadê? Y2 menos Y1, X2 menos X1. Esse aí é o nosso coeficiente angular, calculado através, no caso aqui, dado dois pontos, né? Dado dois pontos, você consegue calcular o coeficiente angular, ou a inclinação da reta, por essa fórmula aqui, tá? Então, com essa fórmula aí,
a equação da reta para a gente, a equação ponto de inclinação da reta, que é aquela que está aqui em cima, né? A gente pode escrever ela assim também, y menos, pode escolher o y1 ou o y2, tanto faz aqui, igual ao m, que é y2 menos y1, x2 menos x1, que multiplica x menos x1. Essa aí é a equação da nossa reta aí na cor verde. Essa reta aí é escrita nesse formato aí. Isso aqui também, normalmente você vê como ΔY sobre ΔX, né? Tem várias formas de a gente observar isso, tá? Voltando agora aqui para o slide, tem aqui um exemplo, né? Tem uma equação de uma reta, f de x igual a 3x menos 2, e aqui do lado tem uma tabela dos valores, né? Olhando aqui para a tabela, quer ver? X igual a 1, o valor da equação da reta vale 1. X igual a 1.1 vale 1.3. X igual a 1.2, 1.6. O que está acontecendo? Está andando de 0.3 em 0.3, tá certo? 1.3 menos 1, 0.3. 1.6 menos 1.3, 0.3, tá certo? Então, é um valor constante, né? Ou seja, trata-se de uma equação de uma reta. E aqui também está constante, de 0.1, 0.1, tá? E aqui está o gráfico dela. Todo mundo sabe fazer o gráfico de uma reta, né? De uma equação de uma reta. Só você marcar 2 pontos no plano cartesiano e traçar a reta, né? Aqui eu falei, né? E a gente está vendo aqui que o f de x aumenta 3 vezes mais rápido que x, né? Enquanto x anda de 0.1 em 0.1, o y está andando de 0.3 em 0.3, ou seja, 3 vezes 0.1, 3 vezes mais rápido, né? Então, por isso que a inclinação aqui no caso, aparece esse 3 aqui, né? 3 vezes mais rápido que a inclinação, que o valor de y, né? Tá certo? Essa é como fala aí, ó, pode ser interpretada como a taxa de mudança de y em relação a x. Quando você anda 0.1, a altura anda 0.3, né? E por aí vai, né? Aqui está um exemplo de um modelo linear, né? À medida que o ar seco move-se para cima, ele expande e esfria, né? Se a temperatura do solo for de 20 graus, e a temperatura a uma altitude de 1 km for de 10 graus, está pedindo aí para expressar a temperatura T em graus Celsius como uma função da altitude H em quilômetros, supondo que o modelo linear seja apropriado, ou seja, já está dizendo que a gente vai ter que modelar isso aí como equação de uma reta, igual aquela lá, y igual a mx mais b, né? Então a gente vai ter que descobrir o b e o m, né? Descobrir o b e o m, você descobriu o modelo que representa esse esfriamento aí do ar, né? De acordo com a altitude, né? Faça um gráfico da função da parte A, o que a inclinação da reta representa, né? Qual a temperatura a 2,5 km de altura, né? Vamos ver aí. Como a gente está supondo que t é uma função linear, né? Já foi falado isso no enunciado do exercício, né? Então a gente pode escrever a temperatura como sendo m vezes h de altura, né? Mais b. Então a gente tem que descobrir quem que é o m e quem que é o b, né? São as duas incógnitas do nosso problema. Também é dado para a gente que t é igual a 20 quando h é igual a zero. Então, se fosse na altura inicial, a temperatura vale 20 graus, né? Então, só você substituir aqui. Para h igual a zero, m vezes 0 mais b igual a 20. Então, b é 20, tá certo? Então, ele cruza o eixo y em b igual a 20. Também é dado aqui, ó, que a temperatura é igual a 10 graus quando a altura é igual a 1 km. Né? Então, de novo, pega o t igual a 10, substitui aqui, e pega h igual a 1, substitui aqui. Então, 10 no lugar do t, igual a m vezes 1 no lugar do h, e o b a gente já sabe que é 20, igual a 20 aqui. Aí, isola o m aqui, você vai ter aí o valor do t, né? Então, do m, quer dizer, a inclinação da reta é, portanto, m igual a 10 menos 20, ou seja, m igual a menos 10. E a função linear procurada é t igual a menos 10h mais 20. Está aí a equação do modelo da temperatura aí. E o gráfico aí é esboçado nessa figura, né? No caso, a inclinação é menos 10 graus centígrados por quilômetro.
Então a equação da reta fica, né? O eixo horizontal aqui é a altura, né? E o eixo vertical é a temperatura. Então, quanto maior a altura, menor a temperatura. Você vê que na altura de 3 km aqui, ó, a temperatura está abaixo do eixo horizontal, ou seja, a temperatura é negativa. No 2,5, se não me engano, que eu pedi para calcular, a temperatura também vai ser negativa. Certo? Para fazer esse gráfico aqui, o que você vai fazer? Marca, né, esse aqui é um ponto conhecido do enunciado do exercício, né? Quando h é igual a zero, t vale 20, você vai marcar esse pontinho aqui. E depois, quando a gente encontrou o outro valor, você escolhe um outro valor aqui, chuta um h igual a, aqui no caso 2, né? H igual a 2, 2 vezes menos 10 dá menos 20 mais 20, zero. Então, cruza o eixo H aqui. Pronto, seleciona esses dois pontos, depois você traça a linha reta. Isso é assim que faz o gráfico de equação de uma reta. E aqui ele pede lá a temperatura nessa altitude aqui, 2,5 km. Só você substituir no lugar do H por 2,5 e fazer a conta. Então, a temperatura é menos 5 graus quando a altura é 2,5 km, tá? Tá de acordo aqui com esse gráfico, né? E outra coisa também, se não existir uma lei física, né, ou princípio que nos ajude a formular o modelo, né, a gente acaba construindo um modelo que é chamado empírico, né, que é inteiramente baseado em dados coletados, né? O que seria um modelo empírico? É o que a gente tem aí de mais recente que aparece por aí, né? Por exemplo, inteligência artificial, deep learning, né? É tudo baseado em modelo empírico, né? E procura uma curva que se ajuste aos dados, né? No sentido de que ela capte a tendência dos pontos dados. Isso aí, né? Pode imaginar lá o problema de redes neurais, inteligência artificial, né? Como um exemplo para vocês. Polinômios, né? Polinômio, todo mundo já viu um polinômio na vida. Já resolveu a equação do segundo grau, trabalhou com a equação da reta, né? Um polinômio pode ser descrito por essa expressão aqui, ó. P de x é igual a nx elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, né? Um somatório aqui de vários termos, né? O que caracteriza o polinômio é o x elevado a uma determinada potência inteira não negativa, né? Aqui é ao quadrado, aqui vai ser algum valor inteiro não negativo, tá? E esses a's aqui, a n menos 1, são valores constantes, né? Reais, né? São os coeficientes do polinômio. E uma característica dos polinômios, né, que é isso aqui, o domínio de qualquer polinômio é os números reais, é o conjunto dos números reais, que vai de menos infinito a mais infinito. Então, está pedindo para determinar o domínio de um polinômio, todos os reais, né? Então não tem muito o que fazer. E se o coeficiente dominante, né, que é o AN, né, que seria esse cara aqui, ó, que acompanha o x elevado a n, né, for diferente de zero, então a gente fala que o grau do polinômio é n, tá certo? Então você vai procurar aqui como exemplo, p de x igual a 2x elevado a 6 menos x elevado a 4, 2 sobre 5 vezes x elevado ao cubo mais raiz quadrada de 2. O maior coeficiente aqui é o 6, né? Então é um polinômio de grau 6, tá certo? Bem tranquilo, né? Então, um polinômio de grau 1 é o que a gente já viu aí como equação da reta, né? Polinômio de grau 2, vocês já devem ter visto também, é uma parábola, né? Se você olhar só essa parte aqui, uma equação do segundo grau, né? A gente chama também de função quadrática, né? Então, quando é mx mais b, a gente chama de modelo linear. Quando é ao quadrado, a gente chama de um modelo quadrático, né? Quando é, por exemplo, mais para frente eu vou dar esse outro exemplo de o que é uma função linear, o que é uma função não linear, né? Isso aqui já é uma função não linear. Essa aqui é linear, essa aqui é não linear, né? É o gráfico da parábola, né? A gente sempre tem lá x ao quadrado mais x mais 1. Todo mundo já deve ter visto isso aí no ensino médio, né? Que quando o cara que acompanha o termo quadrático é positivo, a concavidade é para cima. Quando o cara que acompanha o termo quadrático é negativo, então a concavidade da parábola é para baixo. Depois a gente vai ver isso lá, quando for falar de concavidade, a gente vai ver por que disso, né? Porque quando é negativo é para baixo, porque quando é positivo é para cima. Agora no polinômio de grau 3, tá vendo? X ao cubo. Ax ao cubo, bx ao quadrado, mais cx mais d. Com a diferente de zero. Também é chamado de função cúbica, né? Aí estão alguns exemplos aí de gráfico de função cúbica, né? Agora vamos ver um exemplo de modelo quadrático, né? Fazer um ajuste de um problema utilizando a parábola, né?
Uma bola é solta a partir do posto de observação no topo de uma torre, na torre CN, 450 metros acima do chão, e sua altura H acima do solo é registrada em intervalo de 1 segundo na tabela 2. Aqui, 0, 1, 2, 3, de 1 em 1 segundo, e a altura vai decrescendo, né? Foi jogado do alto de um lugar, então o valor está decrescendo. Ele pede para encontrar o modelo para ajustar os dados e usar ele para prever o tempo após o qual a bola atinge o chão, né? Aí tá aqui, se você pegar esses valores aqui da tabela e colocar no plano cartesiano, vai dar essas bolinhas azuis aqui, certo? Você está vendo que uma equação da reta não vai modelar isso aí direito, né? Vai ficar uma curva ali que você não vai conseguir pegar com a equação da reta, tá certo? Então, o modelo que aproxima melhor isso aí seria algo como uma parábola, né? Algo que faz uma curva, vamos dizer assim, né? Então, por isso que ele quer utilizar um modelo aí quadrático, né? Aí, como é que ele faz isso? Ele fala aí, parece que os pontos que podem estar sob uma parábola, né? É o que melhor satisfaz esse modelo aí, esse gráfico, né? Você pode usar a calculadora gráfica para resolver, para chegar nesse modelo, nessa expressão aqui, né? Que é o chamado método dos mínimos quadrados. Eu até separei aqui, ó, no Excel mesmo, eu fiz essas continhas aqui, eu peguei a tabela de valores, né? Eu peguei a tabelinha aí de valores dele, coloquei aqui o T em 1 segundo e os valores da altura decrescendo. Aí você tem que fazer uma aproximação quadrática utilizando uma base de polinômio de grau 2, 1, t ao quadrado, você vai chegar numa matriz, no lado direito da matriz, vai resolver o problema, vai chegar na expressão que ele coloca lá no livro, tá? Pois quem quiser, tiver curiosidade, dá uma olhada nisso aí, né, com calma. Mas vocês veem esse tipo de problema aí no curso de álgebra linear, né? Talvez a gente vê mais para frente isso aí também. Aí chegou nessa expressão aí. Essa expressão aqui é uma expressão um quadrático, uma parábola. E agora, se você fizer o gráfico dela, você vai ver, ó, casa direitinho com as bolinhas azuis. A curva rosa é essa expressão aqui embaixo, né? E a pergunta lá do exercício é: a bola atinge o chão quando H é igual a zero, né? Então, você vai colocar, substituir zero no lugar cadê? Vou voltar aqui. Aqui no lugar do H você coloca zero, então você vai ficar com uma equação de segundo grau. Isso aí todo mundo sabe resolver lá com a fórmula de Bhaskara, né, que é o que está aí. Vai ter uma raiz positiva e uma negativa, o que interessa para a gente vai ser a raiz positiva. Então, para 9,67 segundos é o tempo que a bola atinge o chão, certo? Vamos passar agora para funções racionais, né? Só uma questão de nomenclatura aí para ficar claro para todo mundo. Uma função racional f, né, é a razão de dois polinômios, né? O numerador você vai ter um polinômio p de x e o denominador você vai ter um outro polinômio q de x, né? Em letra maiúscula aí, né? O domínio consiste de todos os valores de x tais que o denominador dá diferente de zero, ou seja, tais que o polinômio dá diferente de zero. Se o denominador for um polinômio de grau 2, você vai ter que resolver uma equação de segundo grau para descobrir quais são os valores que você vai ter que excluir do domínio da função, tá certo? Aqui um exemplo de uma outra função racional é essa função aqui, ó, 1 sobre x. 1 é um polinômio constante, né? E embaixo é outro polinômio x de grau 1. Né? E o domínio é todo o valor de x menos x igual a zero, é claro. Né? E a gente chama também de função transcendental, né? Funções que não são algébricas, né? Vamos dizer assim, né? Por exemplo, funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, né? Etc. E aqui um exemplo aí de função racional, né? Outro exemplo, né? Um polinômio de grau 4 no numerador e um polinômio de grau 2 no denominador. O domínio dela é todos os reais menos x igual a menos 2 e x igual a mais 2. É exatamente como está escrito aqui nessa anotação de conjunto. É todo x para x diferente de menos 2 e 2, certo? Aí o gráfico fica com essas retas verticais pontilhadas aqui, que a gente vai ver depois que tem o nome de assíntota vertical, né? O gráfico, isso aqui não é trivial de fazer, vamos dizer assim, à mão, né? No software matemático você faz isso rapidamente, mas à mão a gente vai ver como é que faz esse passo a passo aí do gráfico. Agora que eu já falei, né? Funções algébricas, né? Uma função f é chamada algébrica se puder ser construída por meio de operações algébricas, né? Adição, multiplicação, extração de raiz, né? A partir de polinômios, né?
Toda função racional é automaticamente uma função algébrica. Aqui os exemplos, né? Raiz quadrada de um polinômio, né? Função algébrica. Você tem um polinômio no numerador, é que você tem x mais raiz quadrada de x, né? Mais x menos 2 vezes raiz cúbica de x mais 1. Então, são exemplos aí de funções algébricas, né, extraídas a partir de operações de adição, soma, extração de raiz, de polinômios, né? Aí existem também outros tipos de funções, né, como funções exponenciais, logarítmicas, né, trigonométricas. A gente vai ver, eu vou deixar para a gente ir vendo juntamente quando a gente chegar nelas, né, calcular limite de função trigonométrica. Aí a gente vai fazer uma revisão rápida sobre isso. Mesma coisa com exponencial e logarítmica, tá? Então, basicamente, a aula de hoje é isso, né? Então, finalizamos aí a revisão sobre funções. Alguns outros tópicos de funções a gente vai ver juntamente com limite, derivada e integral. E nesse momento vai ser tirada a dúvida e feita a revisão, tá? Então, até a próxima. Um abraço. Tchau.